Jó capítulo 22. Jó é no meio da Bíblia, antes de Salmos é o livro de Jó. Aqui nem sempre é o Jó falando, né? Tem os seus amigos também. É o livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Une-te, pois, a Deus. Irmão, quem quer vencer tem que se unir ao Senhor. Como é que nós nos unimos ao Senhor? Bem, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Largará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á as suas mulheres, e são os dois uma só carne. Ele pegou uma tradução ali, apegar-se-á. Então, aí se tornam uma só carne. É assim. Mas a nossa união no Senhor é dentro no Espírito. Como? Em 1 Coríntios 6,17, 1 Coríntios 6,17, olha o que diz. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então nós nos tornamos novas criaturas, nascemos de novo, e o nosso Espírito agora está ligado ao do Senhor. Estamos unidos nele, nos tornamos um só com Ele em Espírito. Aí ele diz assim, versículo 22 ainda, e tem paz. Não existe paz fora dele, irmão. Você não consegue. Quando você está com ele, em plena comunhão com ele, você pode até ter guerra, mas até na guerra você vai ter paz. Como na guerra? Você está numa luta, no casamento, por exemplo, você está na luta com um filho, como essa senhora, entenda, afrontando. Você está na luta com alguém doente, alguém enfermo, mas você tem paz, porque é a presença de Deus na sua vida, que dá essa convicção de vitória. Você conhece bem o versículo de João, capítulo 16, versículo 33. O que diz lá, João? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, muitas aflições. Vê a aflição agora, né, da Covid, 2 anos praticamente, quando está todo mundo respirando, né? Todo mundo falando que está legal agora, já está o planejamento das festas, né, de final de ano, festas aí do começo do ano, aí vem uma variante, muda todos os planos, são as aflições que estão lá fora, que vão aparecer, mas nós continuamos tendo paz. Não só essa aflição, que eu estava comentando com os irmãos, que a juventude, a garotada que está chegando ao mundo agora, né, que estão nascendo, os que estão pequenos, eles vão enfrentar muitas barreiras, porque hoje há um domínio no mundo, que tem uma força muito satânica tentando dominar o mundo, colocando como normal o que é anormal, entenda? Colocando como certo o que é errado, e quem é normal passa a ser anormal. É o que está acontecendo com o mundo. E o que nós temos que fazer? Brigar. Não, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não podemos cair nessa cilada do diabo, entenda? De ficar brigando com as pessoas, discutindo com as pessoas e até odiando as pessoas. Não, nós temos que amar. Um dia desses o missionário deu uma palavra muito séria. Quanto mais a pessoa está no pecado, mais ela tem que ser amada, irmão. Porque ela tem que ver que a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Se você mostrar um ódio, tendo uma revolta, não, vamos amar essas pessoas. Então a aflição está no mundo, mas nós continuamos tendo paz. Aí ele diz assim, e assim te sobrevirá o bem. Você vai ver, irmão, as coisas vão acontecer, mas se você entrar desculpa a palavra carne, quer dizer, entrar na disputa, briga, discussões, não funciona. Ao servo do Senhor não convém contender, não pode. Tem que amar as pessoas, cercá-las com fé e combater, como Paulo fala, no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aí tem mais, ele vai falar 22. Aceita, peço-te, a lei da sua boca. Quando a Bíblia fala da lei, nós ficamos meio perdidos um pouco, porque logo pensamos na lei de Moisés. Não, para nós não é essa lei. A nossa lei é diferente. Tiago escreve no capítulo 1, versículo 25. Capítulo 1, versículo 25. Olha o que ele diz. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, logo o início. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade. A lei de Deus é perfeita, é para a liberdade, não é a lei de Moisés, é a lei do Evangelho, que é a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Todo cristão é livre, irmão. Você não pode ser dominado por nada do inferno. Livre para amar a Deus, livre para adorar a Deus, livre para servir ao Senhor. É isso que nós precisamos, de colocar isso no coração do povo. Essa é a nossa lei. Aí vem a segunda parte, que é mais explicações, que ele diz assim: e põe as suas palavras no teu coração. Como é que eu consigo isso? Oração.
Você ouve a pregação, Deus, eu quero guardar essa palavra no meu coração. Eu quero essa palavra comigo. Lembra do Salmo 119, versículo 11? O que diz lá? Diz, escondi a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. O Salmo 138, versículo 4, matéria nova, eu não dei durante o dia, 138, versículo 4, diz assim, ó, todos os reis da terra te louvarão. Quando? Quando ouvirem as palavras da tua boca. Foi a mensagem que eu dei no final de semana. Todos os reis da terra te louvarão. Ó Senhor, quando? Quando ouvirem as palavras da tua boca. Quer dizer, rei é aquele que domina, que não é dominado. Então, quando você ouvir a palavra, colocá-la no seu coração, aí ninguém vai te dominar, não tem nada das trevas que vai te dominar. Coloque, Jesus falou em Mateus 12, 34, que a boca fala, o coração está cheio. Então tem que trazer a palavra para o coração, que é importante, correndo para chegar em matéria nova. E se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. É impossível uma pessoa que tenha genuinamente se convertido continuar na iniquidade. A não ser que haja ignorância, mas tendo conhecimento, ela abandona o pecado, ela não fica. Quando o Ezequias assumiu o reino de Judá, ele afastou toda a iniquidade, ele tirou toda a iniquidade. Ele não permitiu de maneira alguma, entenda bem, que a iniquidade ficasse em Judá, em Jerusalém. Ele mandou tirar toda a imundícia, toda a idolatria, ele que somos nós. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, olha o que diz para nós. Ele diz, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Qualquer que é nascido não vive. Pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. Você quer andar com Deus? Não viva na prática do pecado. Errou, o cristão não consegue viver com ele. Eu comparo com um alimento estragado, que a pessoa come e ela não fica assim. Acho que está estragado. Não. Sentiu que se for em casa, você joga para fora na hora. Na casa dos outros, vai pegar um guardanapo e vai tirar. Mas você não fica com aquilo. Pecado não fica, mas tem gente que convive. Às vezes segundos, vem um pensamento errado, às vezes minutos, às vezes horas, às vezes dias, às vezes meses, às vezes anos. Não pode. Você está simplesmente separado de Deus naquela hora. Ele está dizendo para nós aqui, olha só, aceita, se te converter, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Não tenha, não é só, afasta do seu coração. Não esqueça do Salmo 66, versículo 18. O que diz lá? 66, 18. Se eu atender a iniquidade, aonde? No meu coração. O Senhor não me ouvirá. Não brinca com Deus. Tenho explicado, Deus conhece tudo a meu respeito, é seu. Quando eu olho para uma pessoa, quando você, Deus sabe o que está no meu coração, o que está no seu, irmão. Você atende a iniquidade, depois você vai ter uma batalha espiritual e vai perder, porque Deus não está contigo. Ele não pode estar com você. Por isso tem que afastar da sua tenda a iniquidade. Não só não praticar, como nem pensar, nem aceitar. Mas não pense em iniquidade apenas como um adultério, uma fornicação, um desejo pecaminoso, ódio no seu coração, afasta. Uma senhora me falou, como eu tenho muita dificuldade de perdoar, e é verdade. Às vezes é dentro de casa, nós somos afrontados. Às vezes a pessoa é humilhada dentro de casa, na família. Uma pessoa da família que se sente mais, melhor, né? Se sente mais do que a outra, e às vezes humilha, afronta. O que você tem que fazer? Isso é uma tática do diabo para fazer você atender a iniquidade no seu coração, ficar com ódio da pessoa, raiva da pessoa. Jesus chegou a dizer que os inimigos do homem serão os da própria casa. Afasta a iniquidade, não caia na cilada do diabo. O diabo quer o quê? Te prender. Ele quer trazer a iniquidade na sua tenda. Afasta. Não dê lugar ao diabo, aos sentimentos, que toda hora somos bombardeados. A todos os momentos, o diabo tenta, entenda bem, que a iniquidade entre na nossa tenda. Não dê lugar ao diabo, afasta. Aí tem que correr, que eu estou falando para você. E ele diz, então amontoarás ouro como pó, e ouro de Ofir, como pedra dos ribeiros, até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoado. Estou lendo, você vai entender por que rápido. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Quando você começa a entender que as coisas mais valiosas não são o ouro e a prata, é a presença de Deus. Como eu gosto de falar de Davi, quando ele faz a oração do arrependimento, que ele pede para Deus o perdão, e ele diz, Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo.
Ele não se preocupou com o trono, com a coroa de Israel, com o reino de Israel. Ele se preocupou com o quê? Com a comunhão com Deus. Ele queria essa comunhão, ele entendeu que aquilo era o mais valioso. Eu dei uma mensagem no domingo, que eu falei do Apocalipse 5:10, e diz: para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. É para o nosso Deus, não é para o mundo. Para o mundo o rei tem que ter coroa. Para o mundo o rei tem que ter vestes reais. Para o mundo o rei tem que ter um palácio. Onde é o palácio do rei? Não é? Ele tem que ter um palácio. Isso é ostentação. Isso é para o mundo. Não estou dizendo que você não possa ter prosperidade, mas estou falando das coisas espirituais, que você vai entender que é para o nosso Deus que Ele nos fez reis e sacerdotes, que você nunca vai ser dominado, você é o rei que domina, não é o dominado, você é que domina, e sacerdote é que tem prazer nas coisas de Deus. Ele está falando aqui para nós, até o Todo-Poderoso, olha o que diz: te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no todo, é a tua alegria, é o teu prazer, é no Senhor, o teu prazer vai ser a comunhão com Deus. Repito, sem hipocrisia, não é que você não possa ter prosperidade, mas isso não é o seu maior prazer. O seu maior prazer é no Senhor, é a sua comunhão com Deus, é a presença de Deus, é o prazer de amar a Deus, de adorar a Deus, porque você entendeu como andar com Ele, você não perde a paz. Mesmo nas grandes lutas, nas grandes aflições, nas grandes batalhas, nas grandes adversidades que temos, todos nós temos. Às vezes você olha uma pessoa e acha que ela não tem luta. Tem. Pedro disse que é para resistirmos ao diabo, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você tem tentação de perturbação, todo mundo tem. O medo tenta me dominar, tenta te dominar, mas nós não deixamos, não, está amarrado. Deus não me deu espírito de medo. Você vai e mostra intrepidez, coragem. Tem gente que acha que é só com ele, que o diabo está só atacando a mente dele com esse medo. Não deixe ele te dominar. Mas primeiro você tem que buscar essa comunhão, porque aí não haverá domínio das trevas na sua vida. Como não haverá domínio para o pecado, não haverá domínio dessa perturbação, medo de uma coisa que não vai acontecer. Como eu conto um caso que é cômico, se não fosse, vamos dizer assim, trágico, mas é cômico, até pitoresco, porque a senhora disse: eu tinha medo, pastor Jaime, de tomar banho sozinha. Mas como assim? Porque ela tinha medo de morrer afogada. Pode isso? No chuveiro? Coisa séria. Ela tinha que deixar uma pessoa do lado de fora, porta encostada, toda hora ela fala: fulano, você está aí? Fulano, estou sim, estou aqui, pode deixar que eu estou aqui. Ela ficava com medo, tomar aquele banho rápido, tudo. Parece, mas é medo de uma coisa que não vai acontecer. Ela é isso, mas tem gente que acha que a qualquer hora ele vai morrer, que a qualquer hora ele vai cometer uma tragédia, vai acontecer uma tragédia com ele. Mas por quê? Você não está dominando, você não está ainda como deveria. Você tem que voltar, se unir a Deus para ter paz, se unir à palavra de Deus, ver se você realmente tem prazer na presença de Deus, se a presença de Deus... Opa, um mosquitinho que entrou bem no ouvido aqui. Eu digo que é o irmão do Aleph, né? Que entrou aqui, o amigo dele, que ele deixa passar aqui. Fala: pai, quando ele começar, a gente tirar. Então, a pessoa tem que verificar se você está com alegria na presença, se a presença de Deus verdadeiramente alegra o seu coração. Aí você está pronto para ter essa paz e reinar. Agora, enquanto pensar em outras coisas, não dá. Bem, vamos chegar à parte de agora. Aí diz: tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Não quero nem falar sobre voto agora, quero falar essa parte agora. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Irmãozinho, é isso. Quando você orar, então você vai ser firme. Lembra? A palavra do rei não volta atrás. A palavra do rei tem poder. Aí você vai ser aquela pessoa de oração: no meu filho é de Jesus, a minha filha é de Jesus, o meu marido é só é de Jesus, a minha esposa é de Jesus, ainda que seja hoje uma pessoa totalmente longe, totalmente fora, mas você que tem prazer no Senhor, você que está unido ao Senhor, que não perde mais a paz, você que então sabe quem você é com o Senhor, você é um só espírito com Ele, você ora e sustenta a sua oração. O medo nunca mais vai me dominar, mas nunca mais mesmo, e quando aparecer você já está amaldiçoado. Mas pastor Jaime, eu gosto de falar, nós não temos que confessar o que sentimos, mas o que cremos. Se você crê que Deus está com você, não temas que eu sou contigo. Se você crê que Deus está contigo, você não teme.
É o que eu preguei no culto anterior. Você se torna intrépido como o filho do leão. Intrepidez é ausência de medo. Ousadia, ausência de medo, você não vai ter. Mas para você chegar a esse ponto, voltando a onde você tem que se unir ao Senhor. Você tem que, então, entenda bem, afastar a iniquidade da sua tenda, colocar as palavras na sua boca. Você deve simplesmente ter prazer no Senhor, prazer nas coisas de Deus, acima de qualquer riqueza deste mundo, a qualquer coisa. O maior, as pessoas dizem até que você é louco, que você é maluco. Não, você sabe que para ter aquilo, você então vai perder a presença de Deus, então você perde aquilo. Não, eu não quero. Pô, mas todo mundo quer, mas eu não quero porque é contra a palavra do meu Deus. Você tem prazer em obedecer a Deus. Aí você vai. Então vamos recapitular para todo mundo pegar. Se una a Deus e você vai ter paz. Coloque as palavras do Senhor na sua boca e no seu coração. Se converte mesmo. Afasta de ti a iniquidade. Então amontarás ouro como pó e ouro de Ofir como pedras do gibeiro. Até o todo poder te será por ouro. O que é isso? O Senhor Deus vai ser o seu verdadeiro tesouro. E então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Você sabe que tem um Deus. Não um Deus, entenda bem, como dos homens, de prata, de ouro. Não. O Deus verdadeiro. E quando você determinar, você não abre mão. Porque você agiu em nome de Jesus e você segura a benção. Fica com essa palavra hoje. Afasta, vamos repetir tudo. Se una ao Senhor para ter paz, você precisa disso. Eu posso olhar pelos bolsos, fica até mais fácil ainda. Se una ao Senhor para você ter paz, isso você necessita. É importante, coloque a lei perfeita no coração, a lei de Deus na sua boca. Guarda as palavras de Deus aonde? No seu coração, se converte mesmo. Deus, eu quero ser homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade, a senhora diz. Afasta a iniquidade da tua vida. O que é iniquidade? Iniquidade é toda desobediência à palavra de Deus. Aí você diz, eu vou tirar tudo isso da minha tenda, não quero nada, não quero ódio, não quero mágoa, como não quero desejo pecaminoso. Afasta toda a iniquidade da sua tenda. Aí você vai ter mais ainda. Você vai ver que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é melhor do que o ouro. O prazer da comunhão com Deus, o prazer de estar na presença de Deus. E você vai ter o Senhor como a sua força. O Senhor então será a sua força. Quando você determinar, quando você orar, quando você falar em nome de Jesus, você vai segurar aquela oração, porque o diabo não tem poder. Segura essa revelação. O diabo não tem poder para anular as suas palavras. Quando você está unido ao Senhor. Você unido ao Senhor, o diabo não tem poder nenhum para anular uma oração sua sequer. De vez em quando eu fico até achando graça quando os irmãos falam, pastor, mas tem gente que faz oração contrária. O que é oração contrária? Não é oração para não dar certo aquilo. Mas peraí, Deus vai ficar dividido, irmão? Não existe isso, entenda. Quando a sua oração é fundamentada na palavra de Deus, não mude. Determinando tu algum, seja firme, a luz brilhará nos teus caminhos, vai aparecer o brilho, vai aparecer a luz. Você tem que ser valente, segure isso que eu estou falando. Satanás não tem poder para anular uma palavra sua sequer, uma oração sua sequer, em nome de Jesus, tá bom?